Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais vídeo do nono ano do aplicativo CMSP, gente, do dia 30/6. E é sala de ciências. Então, quando começar, eu volto com vocês. Olá, aluno. Eu sou a professora Alessandra. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar um novo assunto, então nós vamos trabalhar a primeira parte da introdução a produtos notáveis. Nós vamos falar das expressões algébricas e seus mistérios. Para os professores, a habilidade é EF09MA09. E para interagir com vocês hoje no chat, o professor Jonas. Tudo bem com você? Olá, tudo bem, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você é a voz de vocês aqui no chat. Colocar o que vocês estão dizendo, comentando e, claro, colocar suas perguntas sempre que possível, né? São muitas pessoas interagindo, então sempre que possível eu vou colocar os comentários de vocês. E claro, separe lápis, caneta, borracha, o caderno do aluno, que é importante. Nós estamos geralmente utilizando o volume 2, né, Ale? Exatamente. Acompanhem pelo caderno de vocês o volume 2. Quando a gente fala de expressão algébrica, produtos notáveis, com o simples fato de trabalhar álgebra, ou seja, a ideia das letras representando valores numéricos, já normalmente desde o sexto ano, aí do sétimo ano, já é um bicho de sete cabeças para alguns. Então, assim, todas as aulas de matemática requerem muita atenção. Nesse conjunto de aulas que nós teremos sobre produtos notáveis, eu vou pedir que vocês redobrem a atenção de vocês. Porque, de um modo geral, eu acho que o Jonas vai concordar comigo, não é tão difícil. Mas a gente tem que compreender alguns passos e algumas dicas, vou considerar assim, que a gente utiliza, não é, Jonas? Para esse tema de aula, né, para essa habilidade, também é muito importante vocês tentarem pegar hoje o conceito, ver como funciona, né? E principalmente, depois com o seu professor, sentar e ver, exercitar, né, Ale? Exato, vocês precisarão fazer isso. Vocês verão que esse assunto ele foi dividido em 5 aulas. Por quê? Exatamente para vocês conseguirem acompanhar cada uma das etapas que vocês precisam e dentro do contexto, né, e do conceito, Jonas, é uma forma, acho que, para facilitar o trabalhar passo a passo, não é? Isso mesmo, então vamos tentar sempre ver no contexto desse passo a passo para vocês anotarem aí e deixar suas observações. Tentem sempre colocar as suas... entendi isso, não entendi. Coloque as suas observações anotadas, é muito importante, né? Exatamente, e especificar essas dúvidas. Então nós vamos começar pensando um pouco. Eu vou apresentar uma situação para vocês e nós vamos refletir um pouquinho como que nós resolveríamos essa situação. Observa na tela. Então, uma empresa produz caixas utilizando uma máquina para produção em série, de modo que durante esse processo existem caixas que possuem defeitos. As caixas perfeitas apresentam lucro e as defeituosas prejuízo para a empresa em reais. Analisando os dados da empresa, durante um bimestre, o gerente concluiu que foram produzidas 250 mil caixas sem defeito e 8.500 caixas com defeito. Com as informações apresentadas nesse problema, podemos concluir qual o valor exato do lucro obtido pela empresa? O que você acha, Jonas? Será que dá o lucro exato? O lucro exato? Ou prejuízo, né? Eu acredito que dessa forma é difícil medir e quantificar, não é? É um pouco mais difícil, principalmente entendo que ele tem prejuízo, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Nós não sabemos algumas informações para a gente poder determinar exatamente se é lucro ou se é prejuízo em reais. Então, olha a tela de vocês e depois eu vou explicar aqui. O que nós não sabemos? O valor em reais, nem do lucro
nem do prejuízo, né, que a gente precisaria fazer um cálculo para conseguir chegar nesse resultado. E a gente também, o que a gente também não sabe? Na verdade, quando eu falo, desculpa, deixa eu corrigir. Quando eu falo de lucro e prejuízo, como eu não sei esses valores, o que eu vou fazer? Eu vou representar esses valores do lucro ou do prejuízo, do prejuízo, com letras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que eu tenho o lucro, né, pensando nas caixas que são sem defeito. Vou até voltar lá no exercício, na situação, dá uma olhadinha. Eu sei que eu produzi, vou colocar aqui embaixo, segundo o que está aí no enunciado, 250 mil caixas perfeitas. Vou chamar de perfeitas, que são sem defeito. E eu produzi 8.500 caixas com defeito. É isso que o enunciado, né, que o problema está apresentando para a gente. Para eu saber se eu tive lucro ou prejuízo, quando eu penso nessa expressão, porque o que a gente está falando? De uma expressão, utilizando x e y. Eu tenho que fazer uma subtração, na verdade. Nessa subtração é que vai indicar se o resultado é positivo, lucro. Se o resultado é negativo, prejuízo. Mas eu não sei os valores, quanto que cada caixa defeituosa ou cada caixa perfeita representa em reais para a empresa. Então, o que eu vou fazer? Fala, Jonas. É muito importante também, acho que essa questão do X e Y aí você colocou, entender que lucro não é prejuízo. Vou dar um exemplo. Eu produzo uma determinada caixa. Eu tenho prejuízo do que eu produzi ela. Então, meu prejuízo seja R$2. Só que quando eu vendo essa caixa, vamos falar que essa caixa estava em perfeitas condições, o lucro dela seria R$4, né? Então, é diferente lucro e prejuízo. Por isso que a letra X e Y, né, Ale? Exatamente, porque nós vamos representar ou não com cada um desses produtos, correto? Então, como poderia descobrir para qualquer valor relacionado a esse lucro, ou seja, as caixas perfeitas, e ao prejuízo, que são as caixas com defeito? Eu sei que, para eu saber o valor relacionado às caixas perfeitas, eu vou fazer 250 mil vezes o valor que cada uma dessas caixas perfeitas representam, que é o X. Que é o lucro, né? Que vai lucrar aí. Exatamente, né? Que é o que eu estou ganhando. Menos as caixas defeituosas vezes o valor que eu estou perdendo, né? Que é o prejuízo com essas caixas, que é o Y. Então, do que a gente chama? Qual que é o nome, então, que representa isso daqui, ó? 250 mil vezes X menos 8.500 vezes Y. Você sabe, Jonas? Eu até já falei. Isso aí, vamos colocar que representa o lucro final da pessoa, mas para matemática isso é uma expressão, né? Isso é o que a gente chama de expressão algébrica. Então, olha aí na tela de vocês qual é o significado de expressão algébrica. Expressões algébricas, elas contêm letras, só letras, ou letras e números. As letras são chamadas de variáveis e elas representam valores numéricos que nós não conhecemos. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês, que está até aí na tela, mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu tenho um quadrado. Eu tenho como calcular o valor do perímetro, esse pé de perímetro, e da área desse quadrado para qualquer medida do lado que ele tenha. Como que eu faço isso? Represento essa medida por x. Então, x pode ser um quadrado de lado 1, lado 2,
lado 3, lado 50, lado 100, não interessa. Nesse momento não, porque nós vamos representar, escrever uma expressão que pode ser utilizada para qualquer medida do lado do quadrado. Perímetro é a soma dos lados, correto? O quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, Jonas, vê se eu estou errada. Eu posso dizer que o perímetro é 4 vezes a medida desse lado? Tá certo, é isso mesmo. Se eu somar, vou somar 4 vezes, não é? Não então, é? 4 vezes o valor que seria o lado aí de qualquer quadrado, né? Que seria isso daqui, né? Isso mesmo, né? Correto? Então, a expressão algébrica que representa de um quadrado é 4 vezes a medida desse lado, que eu estou chamando de x. A área, a mesma coisa. O que eu vou fazer? Acho que eles lembram, né, que a área do quadrado é um lado vezes o outro. Exatamente. Se eu pensar lá no um lado vezes o outro, eu posso dizer que esse é uma potência com expoente 2. Certo, boa. Só que eu sei qual é a medida do meu lado. A medida do meu lado é x. Então, a expressão algébrica que representa a medida da área do quadrado é x ao quadrado. E como que eu sei, né, que isso daí funciona? Pensa comigo. Se esse x aqui vale 2, correto? O perímetro ele vai ser 4 vezes 2, que é 8. Se eu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, também dá 8. A área dele vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mas e se meu quadrado ele tivesse lado 5? A mesma coisa, Jonas? Mesma coisa, só substituir no lugar do x, não é isso? Exatamente. Então é essa a ideia da expressão algébrica. É uma expressão que vai determinar o valor do que eu estou querendo, independente da medida utilizada nesse caso ou do valor de x, correto? E por isso que os lados aí, no caso, as letras que a gente pode ver, são variáveis, elas podem assumir qualquer valor, não é isso? Exatamente, é daí que vem o significado, né, ou a utilização desse termo variável. Ele varia. Por que ele varia? Varia porque ele pode receber ou ser atribuído a ele. Assumir, né? Assumir, verdade. Eu tava procurando, mas não vinha. Ele pode assumir qualquer valor. E aí vem a pergunta, Jonas, é só x? Então, o x é uma generalidade, né? Geralmente é o comum que nós utilizamos. Eu gosto de utilizar a letra J. Por que será que ele gosta do J de Jonas, né, gente? Será que tem alguma coisa a ver? Né? Vou ser obrigada para... Tem a ver, Jonas? Eu não sei, veio na mente aqui assim, a letra J é uma letra que eu gosto bastante. Não sei por que eu gosto. Será que é porque o nome é Alessandra? Mas o A não dá pra usar sempre, né? Por causa da área, né? Então mas depende se for o A minúsculo, que é o nosso caso, que aí esse detalhe, gente. Letra minúscula, correto? Porque, ó, aqui o maiúsculo a gente tem, por exemplo, o A para área e o P para perímetro. Então, quando nós estamos falando de variável, é sempre letra minúscula, correto? Tá certo, é isso aí. Jonas, será que eles conseguem pensar um pouquinho numa situação problema e tentar formular uma expressão algébrica? O nono ano, craque, eles fazem isso aí, tenho certeza, se já não fizeram algo parecido. Eu acho que parecido, até por conta deles já terem estudado equação do primeiro grau, né? Eu acho que eles já têm um pouco dessa ideia. Olha a atividade que eu trouxe para vocês. Em um campeonato de vôlei interclasses, foram formados 18 times com X alunos por time. Como sabemos, são necessários ajudantes para que o campeonato transcorra sem problemas. Assim, foram escolhidos 8 alunos para essa tarefa. Qual é a expressão algébrica, porque a gente tem a utilização do X, correto? Que representa a quantidade de alunos que estarão participando do campeonato, seja jogando ou auxiliando.
Então, prestar bastante atenção no enunciado e observar que a gente tem já um X indicado, não é, Jonas? Sim, essa é a letra que a gente vai utilizar para essa expressão, né? Exatamente. Você acha que 2 minutinhos? Eu acho que dá, não dá? Ah, acredito que sim. É só escrever a expressão, né? Isso. Vamos lá, gente. Escrevo então a expressão algébrica como eu fiz lá no exemplo do 250.000 vezes x menos 8.500 vezes y. 2 minutinhos para vocês. Retornamos aqui, muita interação, olha, muitas respostas mesmo, Ale. E antes de responder, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele colocou o seguinte: que linguagem é essa? Essa é a linguagem algébrica, ela vem de álgebra. A ideia da álgebra é quando nós utilizamos letras para representar, representar, né, Jonas? Acho que seria esse o termo correto. Valores numéricos, que no nosso caso é variável, não é? Expressar, né, da expressão. Exatamente. Também pode ser, né? Então é uma das formas, né? Isso. Beleza, então vamos para as respostas. Olha, muitas, inúmeras respostas aqui, colocando 18x mais 8. Guilherme, Paulo, Lucas, Tainá, Igor, Tiago, Miguel, Daniel, Cássia, Ana Júlia, Isabela Vitor, Caio Victor, muitos, olha, inúmeros. E eu quero dar os parabéns para o nono ano, que basicamente vocês só responderam no chat. Olha, parabéns mesmo, é muito importante essa participação de vocês. Vocês não têm aula, né? Isso é verdade. E, gente, parabéns mesmo. Vamos interpretar até para poder tornar mais fácil. O que o problema nos trouxe? Que nós temos 18 times, correto? Nós temos X alunos por time. Então, quantos alunos tem, né, pensando entre a quantidade de times e a quantidade de alunos por time? Eu terei, se eu for pensar, o 18 vezes X, certo? Que é 18 vezes a quantidade de jogadores por time. Só que não tem só aluno jogando, lembra? Ele disse que tem mais
fora os 18 times vezes a quantidade de jogadores por time, ele tem mais 8 ajudantes. Então, a expressão algébrica para esse problema é 18x mais 8. Certo, Jonas? Certo, é isso aí, né? Colocar para eles a resposta na tela? Sim, para eles fazerem, como é que você chama? Print? Tira o print lá da tela para salvar aqueles milhões de fotos que eles têm. Isso. Então, olha na tela de vocês a resolução do jeito que eu fiz aqui para vocês fazerem o print. Bom, continuando então a nossa aula, como a gente pensou então nessa ideia, correto, da expressão algébrica, e toda vez que então a gente tem essa relação entre números e letras, ou no nosso caso, o número e a variável, eu chamo, por exemplo, se eu pensar, estou trazendo aqui o que a gente chama de monômio. Mono, Sozinho, isolado. correto? Alone, como diria a professora Antônia? Alone. É, sozinho lá. Correto? Então eu trouxe aqui um exemplo de monômio. O monômio, então, ele é formado por uma multiplicação, que eu não preciso representar aqui, que é aquela história que a gente já ouviu. Toda vez que eu tenho uma letra e um número, eu tenho uma multiplicação, correto? Então, a expressão algébrica, no caso, o monômio, ele é uma expressão algébrica. Por que expressão algébrica? Porque eu tenho... Você sabe, Jonas? Que eu tenho uma letra? Exatamente. Tenho letra ou, nesse caso, número e letra, correto? Formada por uma multiplicação, nesse caso, de 2 por x. Mas esses é monômio, e o x também tem um nome específico no monômio. Então, a parte numérica, no caso, no nosso exemplo aqui, o 2, a gente chama de coeficiente. Então, toda a parte numérica que está multiplicando a letra, a variável, a gente chama de coeficiente. Jonas, você sabe qual seria o nome da parte que só tem variável? Que só tem variável? Como você colocou? Literal? Parte literal, correto? Então, numérico é coeficiente, e no nosso caso, onde a gente tem a variável, é a nossa parte literal. Vocês não podem esquecer isso. Por que vocês não podem esquecer isso? Porque quando a gente faz operações, adição e subtração, envolvendo monômios, polinômios, que vocês ainda vão ouvir falar disso, a gente tem que atender a uma condição específica, e essa condição tem a ver com a parte literal. Então, se eu não souber o que é coeficiente e o que é parte literal, eu vou ter problemas, não vou, Jonas? E essa parte literal, literalmente é a letra, né? Exatamente, a parte literal, literalmente é a letra. Então, olha que eu trouxe mais um exemplo para vocês na definição de monômio, que daí vocês também conseguem fazer o print. Eu trouxe e coloquei aqui para vocês o 2 vezes x como exemplo, mas observa o segundo exemplo, é a vezes x. Eu tenho duas letras, então as duas são parte literal. Porque a vezes x, eu também posso ler como ax, correto? Se eu for pensar nesse caso do ax, qual que seria o meu coeficiente? 1. Por quê? Todo valor vezes 1 é ele mesmo. Será que está tranquilo, Jonas, o que é coeficiente e parte literal? Acredito que sim. É uma das formas. Eles já viram essas expressões, né? Então a gente utiliza essa parte de letras, né, para simbolizar números. Então nós estamos colocando essa variável para simbolizar números. E é bem tranquilo, vocês estão vendo, nós estamos indo aos poucos para vocês conseguirem entender, porque nós vamos fazer muitas contas com essa parte dessas letras, nessa álgebra, né? Exatamente. E aí, olha que importante o que eu vou trazer para vocês. Primeiro vocês vão ver na tela, e aí eu vou trazer aqui para o Flip. Vou trazer para você duas coisas
importantíssimas nesse contexto. O que a gente chama de monômio nulo é aquele em que o coeficiente, que é a parte numérica, é zero, e os monômios semelhantes. Isso a gente vai usar muito, porque eles apresentam a mesma parte literal. Então, olha aqui comigo. Porque um monômio nulo, ele é nulo quando o coeficiente, lembra a parte numérica? É zero. Você sabe, Jonas? Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Olha que professor de matemática, né? Gente, ele estudou bem na faculdade quando ele fez. Ele prestou bastante atenção na aula. Então, o monômio, ele é nulo porque todo número, então qualquer valor para x vezes zero sempre dará zero. Acho que até aqui tudo bem, né? Sim, qualquer número multiplicando por zero, eu sei que dá zero. E mesmo que esse número seja uma parte literal, que é uma variável. Agora, monômio semelhante, que a gente vai usar bastante. Presta atenção aqui. Eu trouxe 2 exemplos, e os 2 exemplos têm até uma coincidência, diga-se de passagem. O que eu disse para vocês? Que o monômio, ele só é semelhante quando ele tem a parte literal, que é a variável, igual. Aí o que eu posso falar? Alguém pode olhar aqui, por exemplo, vou comparar 2x e 2x ao quadrado. Alguém pode olhar e falar, mas eles são semelhantes sim. Por quê? Porque os dois têm x, não é isso, Jonas? Sim, se eu olhar só pela letra, sim. Pois é, mas aonde que está o detalhe aqui? Vamos ver se você fez a faculdade de pensamento. Um deles tem uma coisa de diferente, que é o x ao quadrado, não é isso? Exatamente. Quando eu digo parte literal igual, eu estou falando também do expoente. Lembra que a gente já viu que toda potência, ou todo número, ele é uma potência com expoente 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Só que daí foi o que o Jonas falou. Aqui eu teria o x elevado a 1 e o x elevado ao quadrado. Posso dizer que eles são semelhantes? Não. Por quê? A letra é a mesma, mas o expoente é diferente. Aqui, o que eu falei que eles tinham de semelhantes? No segundo exemplo, eles também não são semelhantes. De novo, por conta de um expoente. Mais uma vez eu coloquei aqui, ó, o x elevado a 1 e aqui o x elevado ao quadrado. Mas eu vou escrever agora de uma forma que é semelhante. Se ele estivesse assim, ó, x ao quadrado y e x ao quadrado y. O de cima a gente já sabe que não é semelhante. E esse agora, Jonas, ele é semelhante? É, porque toda a parte literal é igual, né? Igualzinha, tanto letras, que são as variáveis, como os expoentes. Então lembrem disso. 2 monômios, 2 ou mais, né? Os monômios são semelhantes apenas quando a parte literal, considerando variável, que é a letra, e o expoente dessa variável forem exatamente os mesmos. Será que deu, Jonas? Acho que sim. É uma forma de vocês verem, né? É uma definição. Vocês não vão usar isso sempre. Isso não é usual sempre, né? Para efetuar as contas ali, uma adição, uma subtração. Mas é importante vocês saberem isso para quando vocês forem fazer um exercício, alguma coisa, não somar, por exemplo. Não dá para somar partes literais diferentes, né? Exatamente, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, então por isso que eu tô frisando bastante. Vamos ver se eles entenderam mesmo, Jonas? Bora lá. Ó, segunda atividade. O que eu quero nessa atividade? Que vocês só escrevam qual é o coeficiente de cada expressão e qual é a parte literal de cada expressão. Se vocês conseguirem colocar no chat pelo menos 2 delas, já que tem a dificuldade da escrita do expoente, da fração, já vai ficar bem legal, né, Jonas? Nada, esse nono ano sabe fazer expoente aqui no chat. Eu que não sei fazer, mas eles sabem sim. Então, se é assim, então
Os três. Então vamos lá. É a letra A. 1/3 de A ao quadrado vezes C. B, menos AB. E C, 3x à quarta. Y, eu quero coeficiente e parte literal. Quanto tempo você acha, Jonas? 2 minutos? Ou mais? Acho que 2 dá, né? Porque é só coeficiente e parte literal. Acredito que não sim. Não tem cálculo, né? É só observação. Ó, dica. Não tem cálculo, é só observação. Então vamos tentar então pelo menos 2 em 2 minutinhos, tá bom? 1 minutinho pra cada. Beleza. Vamos lá então. Retornamos aqui. Muitas respostas, como sempre. Obrigado pela participação no nono ano. O Arthur Ferri colocou o seguinte. Ele colocou 1/3, menos 1 e 3. O que eu entendo aí são os coeficientes das 3, tá? A Sabrina colocou coeficiente. Colocou na A, coeficiente 1/3, parte literal A elevado ao quadrado e C. Então essa é a parte literal que ela colocou. Outros colocaram basicamente a mesma coisa. Ó. O Guilherme colocou coeficiente da A 1/3, da B menos 1, na C 3. Parte literal na A ao quadrado vezes C, e na B AB, e na C x à quarta y. Essas foram mais ou menos essas respostas. No começo eles não entenderam muito a questão, mas beleza, foi isso aí. Passou e eles conseguiram responder. Isso é bom, gente, porque mesmo que tenha colocado só o coeficiente, como alguns fizeram, já indica pra gente que vocês compreenderam qual que é a diferença entre coeficiente e parte literal. Então eu vou fazer a correção aqui, ó. Na letra A, coeficiente é toda a fração. 1/3. E a parte literal, A ao quadrado vezes C, ou só A ao quadrado C. Na B é que a gente precisa prestar atenção, porque o coeficiente ele não está explícito aqui. Por que não está explícito? Eu não tenho nenhum valor no que todo valor vezes 1 é ele mesmo. Só que nesse caso é negativo e não, então o nosso coeficiente é menos 1. E a parte literal vai ficar só o AB. Observem que o sinal está aqui, ó, com 1, correto? Nós temos, na última, 3 como coeficiente
e o x à quarta y como a parte literal. Eu vou colocar rapidinho na tela para vocês também poderem fazer o print. Que é exatamente o que eu fiz aqui na nossa lousa, não deixa de ser uma lousa, né? Para poder explicar para vocês. Você acha que ficou claro para eles, Jonas? Eu acredito que sim. É muito importante a participação de vocês, como vocês colocaram, e entender essa parte literal e essa parte numérica, né? Como a gente pode colocar do coeficiente, né? Exatamente. E como vai acontecer nessa atividade, para ver se eles compreenderam também o que são os monômios semelhantes, aqueles que têm a parte literal igual, porque a gente vai usar muito, principalmente quando a gente fizer adição e subtração envolvendo expressões algébricas. Olha a terceira atividade. Essa é facinho. A atividade ela diz: quais das alternativas abaixo apresentam monômios semelhantes? Então a letra A, 3a ao cubo e a ao cubo. B, meio x ao quadrado e 1/3 de x à quinta. E C, x sobre 10 e 14x. E aí, Jonas? Essa é fácil, é verdadeiro e falso ali. Não é? Então, na verdade, é só indicar as letras correspondentes àqueles que têm monômio semelhante. Isso mesmo, se eles colocarem na A se é verdadeiro ou falso, na B se é verdadeiro ou falso, a C eles fazem também, né? Fazem, não é? E aí, você acha quanto? 2 minutos pra depois a gente encerrar a aula? 2 minutinhos sendo bonzinho, né? Vamos lá, gente. 2 minutinhos para indicar os semelhantes. Aqui, né? Só para lembrar vocês, né? Usem nas redes sociais de vocês, coloquem nas redes sociais, tirem uma foto, tirem um print da aula, ou se vocês conseguirem tirar, alguns estão assistindo na TV Educação, então tirem um print, coloca lá aquela hashtag eu no CMSP. Coloque lá, tira um print para marcar, pra gente ver o que vocês estão fazendo, compartilhar nas redes sociais, né, Ale? É verdade, que é até uma forma de registro para vocês mesmos, né? Quando tudo isso passar, vamos colocar dessa forma, não é verdade, Jonas? Isso mesmo. Então vamos para as respostas aqui. Então as respostas foram as seguintes. Rafael colocou na A verdadeira, na B e na C falsa. O Otávio colocou verdadeiro, falso e verdadeiro. A Tatiana verdadeiro, falso e verdadeiro. Qual que é a resposta? A resposta correta, se a gente pensar no verdadeiro, falso e verdadeiro, seria o verdadeiro, falso e verdadeiro. Por quê? Parte literal. A elevado ao cubo. No segundo, também. Então, eu posso dizer que eles são semelhantes. Na letra B, aqui, ó, x está elevado ao quadrado. E aqui, x elevado à quinta. A letra é a mesma, mas o expoente é diferente. Eu não posso. Na C, que eu acho que é onde foi a dúvida de alguns. Está na forma de fração? Está.
Mas observa que a parte algébrica, que é x, ela é igual nas duas. Então eles são semelhantes. Eu acho que ficou bem tranquilo isso daí para eles, né, Jonas? Sim, sim. E essa habilidade nós vamos continuar, né? Sim, a gente tem mais algumas aulas, pelo menos mais 4 aulas aí com essa habilidade. Gente, obrigada pela companhia e, no meu caso, até amanhã. Obrigadão, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Lembrando que essa habilidade é a 9ª, tá? Do 9º ano, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.